Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a quarta habilidade da língua, que é a escrita. Vamos falar hoje sobre o ato da escrita. Meu nome é Eliane, eu sou graduanda de Pedagogia pela Faculdade Uninter, no Polo do Eldorado, em Contagem, Minas Gerais. Você que está fazendo curso comigo, do meu estágio, nós estamos na quarta habilidade da língua, que é a escrita. Nós já falamos da habilidade ouvir, já falamos sobre a habilidade do falar, habilidade de ler, agora nós vamos falar a habilidade da escrita, né? Bom, a complexidade da escrita, a qual poucos ou ninguém a descreve. Por quê? Porque muitas pessoas, né, eu digo a maioria, ou se não disser todas, vamos para a escola e somos quase que obrigados a aprender a escrever, mas nós não sabemos, né, cientificamente falando, né, que o ato da escrita é um ato bem complexo e fomos, né, muito cobrados e ainda eu vejo muitas crianças sendo cobradas. Então, gente, a aquisição da escrita resulta da aprendizagem de movimentos realizados com uma das mãos, né, ou direita ou esquerda, fazendo com uma das mãos, para inscrição de símbolos, ou seja, letras, sobre uma base que pode ser o papel, um quadro, um chão de areia, né, e etc. Ao utilizarmos o teclado de um computador, os movimentos não serão os mesmos que fazemos ao utilizar papel e caneta, por exemplo. O movimento com as mãos para escrever também depende do padrão da língua em questão. Em língua portuguesa, escreve-se da esquerda para a direita, mas nem todas as línguas funcionam assim. Tem algumas línguas, por exemplo, se eu não estou enganada, o hebraico se escreve da direita, e os chineses, os japoneses também, se eu não estou enganada, da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita, né? Então, gente, esse movimento que a gente faz com a ponta dos dedos no teclado, ele é muito diferente de como a gente pegar a caneta e escrever no papel. Requer uma habilidade, requer movimentos, né? Tem gente que tem a letra menor, maior, requer prática, né? Bom, Garcês diz: escrever é uma das atividades mais complexas que o ser humano pode realizar. Faz rigorosas exigências à memória e ao raciocínio. A agilidade mental é imprescindível para que todos os aspectos envolvidos na escrita sejam articulados, coordenados, harmonizados, de forma que o texto seja bem sucedido. Então, escrever é uma das atividades mais complexas que o ser humano pode realizar, né? Como eu comecei falando no início, quando a gente chega na escola, e hoje, então, a cobrança ela é muito mais acirrada, porque eu acho que o professor deveria aprender pelo menos, esse básico das habilidades da língua, para poder começar a questão da alfabetização. Por quê? Porque eu vejo que em muitas escolas, principalmente escolas particulares,
tem-se uma vontade muito grande de que a criança comece a escrever, a ler com 4, 5 anos, para poder, sim, dizer que a escola é melhor do que as outras, entendeu? Isso não é verdade. A gente não pode queimar etapas na vida da criança. Nós, professores, temos que saber que há tempo para todas as coisas, né? A Bíblia até fala sobre isso. E nós também temos que saber disso, que a criança, há um tempo para cada acontecimento na vida da criança. Há um tempo que ela vai aprender a falar, há um tempo que ela vai aprender a ler, há um tempo que ela vai aprender. Na primeira a gente ouve, como eu comecei falando, né? Primeira habilidade, ouvir, depois falar, depois ler, né? Depois escrever. Deus fez tudo certinho, né? Nossa, maravilhoso. Gente, nós não podemos queimar etapas. A gente primeiro começa, o ser humano, ele começa o quê? Ele não começa, ele começa ouvindo. Desde o ventre, desde lá da barriga da mãe, nós começamos a ouvir, primeiro nós ouvimos. Nós vamos aprender a falar porque primeiro nós ouvimos. É muito interessante isso. E cada habilidade tem o seu tempo. A gente não pode querer que a criança escreva antes dela saber falar. Tem criança que chega na escola e não sabe nem falar direito, já quer que o menino escreva, né, as vogais. Há uma cobrança muito grande, é muita cobrança dos pais, cobrança da escola. A gente exige demais das crianças. A gente deve saber, entender, gente, que há um tempo, a criança vai aprender a escrever. A gente fica apavorado que a criança começa a escrever logo, aí a criança começa a escrever uma letra toda torta, toda, né, toda desajeitada. Aí tem aqueles professores que começam a falar: ah, a sua é bonita, a sua tá feia. Entendeu? Vamos lá, né? O ato de escrever, como prática social, exige um processo constante de monitoramento e de intensa relação entre o escritor e o assunto, além da preocupação com o leitor. Para o bom resultado da atividade de escrita, é importante, muitas vezes, romper alguns paradigmas criados durante a vida escolar. O processo da escrita é complexo, sim, e exige um grande esforço, mas muitas ideias inadequadas se desenvolvem na escola e na sociedade, o qual nos leva a um bloqueio mental quando temos que escrever, né? Por causa as cobranças, né, gente? São muitas cobranças. Vejamos alguns mitos que Garcês apresenta como devastadores na vida da pessoa. Há muitos que falam assim: escrever seria um dom que poucas pessoas têm. Isso não é verdade, né? Escrever é uma habilidade que a gente aprende. É igual aprender a dirigir, ninguém nasce dirigindo. É igual aprender a andar, ninguém nasce andando. A gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a falar, a gente aprende a sentar, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Tudo que a gente aprende na vida, principalmente no primeiro ano de vida. A criança, com 6 meses, ela senta, com 7 meses ela já faz outra coisa, com 9 meses ela faz outra. Assim, uma criança normal vai seguindo esses passos, entendeu? É como se fosse isso. Então, não é um dom. Dom é como se fosse, se a pessoa tem um dom de pintar um quadro, aqueles quadros maravilhosos, nossa, maravilhosos, que a gente vê, até aqueles quadros assim que a pessoa pega a tinta e começa a jogar assim,
faz aquele monte de tinta jogada, aquela mistura de tinta, aquilo ali eu acho maravilhoso também. Nossa, eu fico encantada. Então, isso é dom. Tem gente que olha o rosto de uma pessoa e desenha ela à mão livre, né? Isso é dom. Escrever não é um dom, gente. Escrever, a gente aprende a escrever. Um ato espontâneo que não exige empenho, muito pelo contrário, exige muito empenho. O ato de escrever exige empenho, a gente tem que empenhar. Gente, eu lembro que quando eu estava na terceira série do primário, mas eu tinha uma letra tão feia, eu acho, né? E realmente era. Minha letra não era, pelo menos assim, a gente tem mania de comparar, né? Mesmo sabendo que a gente não deve, e quando a gente é criança, a gente não tem muito entendimento quanto a isso. Então eu comparava, eu lembro que tinha uma colega da minha sala, o caderno dela era impecável, de organização, a letra dela era a coisa mais maravilhosa. E meu caderno era feio, meu caderno era todo desorganizado. Eu não tinha, eu não sabia fazer margem, eu não sabia destacar o título de uma pergunta, de um texto, sabe? Na hora de fazer um fato ali de matemática, uma adequação, eu não sabia fazer tudo embolado, sabe? O caderno dela era uma gracinha. Então, com o terceiro ano, eu fiquei vendo, observando, e pensei, gente, não é possível que eu não consigo ser uma boa aluna, não consigo ganhar um elogio da minha professora. Olha para você ver a necessidade que a gente tem de receber elogios, né? Eu comecei a me empenhar mais. Eu comecei a ter mais, a me olhar mais assim, gente, eu consigo fazer uma letra melhor que essa. Então, eu empenho, eu comecei a me empenhar, não, eu vou me empenhar, que eu vou conseguir fazer uma letra redondinha, bonita. E hoje, gente, a minha letra é bonita. Eu consigo fazer até letra para convite de casamento, de aniversário, aquelas letras bordadas. Até isso eu consigo fazer. Uma questão que se resolve com algumas dicas, né? Isso também é um mito. Não são algumas dicas. Ah, não, fulana. Para você escrever, você tem que. Olha aqui para você ver. Você vai pegar um lápis e fazer assim. Entendeu? A pessoa olha e pensa assim, não é simples, mas ela pega e não consegue. Então, por quê? Porque é uma questão de prática. Outro mito, um ato isolado, desligado da leitura. A escrita nunca vai ser um ato desligado da leitura. A gente aprende a escrever, vou falar de novo. Nós aprendemos a escrever porque nós aprendemos a ler. Nós começamos a decodificar aquilo que nós já lemos e passamos para o papel. Algo desnecessário no mundo moderno. Outro mito. Eu já escutei muita gente falando isso. Ah, bobagem ler. Gente, eu mesma, quando eu comecei a fazer a faculdade da Uninter, você vai achar até engraçado, eu fiquei assim, sabe? A pessoa que me falou, eu era doida para fazer o curso de pedagogia. Eu fiquei 7 anos buscando uma faculdade que pudesse fazer a distância, porque como eu tinha criança pequena, duas, né? Eu tinha muita dificuldade de sair e outra não tinha condições financeiras e outra não tinha tempo, né? Então, eu ficava buscando. Então, quando eu tinha muito tempo que eu estava buscando conhecer uma faculdade na minha cidade, eu morava em Itaúna, para poder fazer o curso de pedagogia. E eu conheci essa faculdade através de uma amiga minha. Essa amiga minha, vocês não vão acreditar, ela falava para mim que a faculdade não precisava escrever, era tudo pelo computador, que a escrita era coisa ultrapassada. Eu fiquei assim, estagnada, né? Porque eu amo escrever. Pra você ter ideia, eu gosto de até assim, como se fosse. Eu tenho uns caderninhos que eu faço como se fossem diários.
diários, né? Eu escrevo sonhos que eu tenho, eu escrevo, gosto de escrever aquilo que aconteceu na minha vida, eu gosto de escrever meus projetos, adoro escrever. Então, quando ela falou isso para mim, eu fiquei assim, quê? Não usa caderno? Não escreve? Uai, mas que faculdade é essa? Não, lá é tudo pelo computador, não existe esse negócio mais de ficar escrevendo, não. Eu falei assim, como é que eu vou pensei comigo, né? Como é que eu vou ser uma pedagoga, ser uma professora, sem escrever? Aí você vê como é que, gente, como são as coisas. Misericórdia, viu? Um ato autônomo, desvinculado de práticas sociais. Isso também é outro mito. A prática da escrita não está desvinculada das práticas sociais, muito pelo contrário, né? Agora nós vamos ver, agora nós vamos falar sobre o que Garcês fala para desmistificar aqueles mitos, né? Escrever é uma habilidade que pode ser desenvolvida e não um dom que poucas pessoas têm. Então, a escrita é uma habilidade que a gente desenvolve, sim. Escrever é um ato que exige empenho e trabalho, e não um ato espontâneo. Então, assim, eu não vou acordar de manhã, criança tem, vamos supor, a pessoa, ela não estudou, ou então a pessoa lá, criança, ela com 5, 6 anos, acordou de manhã, agora eu já sei escrever, pega o lápis lá e começa a escrever tudo. Né? Não é um ato espontâneo, você deu na cabeça, eu vou escrever, e escreve tudo certinho. Não é. É um ato que exige empenho e muito trabalho, muito esforço. Eu lembro que eu esforcei demais para poder melhorar minha letra. Escrever exige estudo sério, não é uma competência que se forma com algumas dicas. Então, escrever é um ato, né, que exige um estudo bem sério. Peraí, pulei. Leio. Escrever é uma prática que se articula com a leitura. Somente um bom leitor poderá tornar-se um bom escritor. Então, gente, somente um bom leitor poderá ser um bom escritor, como eu já havia falado. Nós aprendemos a ler, nós aprendemos a escrever. Nós escrevemos porque nós sabemos ler. Seja que você conhece alguém que escreve sem saber ler, né? Não tem jeito. Escrever é necessário no mundo moderno. Então, escrever é necessário sim no mundo moderno. Temos que saber escrever, assim como temos que saber comunicar. Escrever é um ato vinculado a práticas sociais, né? É um ato vinculado. Nós escrevemos de acordo com o nosso contexto com que a gente vive. Eu não vou escrever, eu não tenho uma vida contextual de acordo com os índios, vamos supor assim, né? Eles vão escrever de acordo com o contexto deles. Eu escrevo de acordo com o meu contexto. A linguagem textual que eu tenho é diferente de outra cultura. Então, gente, somente quebrando os mitos construídos no decorrer do tempo é que o indivíduo pode se conscientizar do que é verdadeiramente o ato de escrever, como uma função comunicativa e não simplesmente como um ato isolado e sem propósito, como muitas vezes nos foi solicitado fazer na sala de aula. Muitas vezes, eu já passei por isso, acredito que as minhas colegas também já passaram. Eu era obrigada a repetir. Às vezes a gente tinha que copiar 100 vezes a mesma palavra. Se a gente errasse uma frase, se a professora mandasse eu escrever uma frase e uma palavra
uma letra saísse errada, ela mandava a gente escrever aquela frase todinha, todinha, 100 vezes, 10 vezes, 50 vezes, que desse na teia dela, sabe? Dependendo do aluno, se ela gostasse da cara do aluno, ela falava umas 10 vezes. Dependendo do aluno, ela falava 100 vezes, se o aluno fosse muito bagunceiro. Então, era muito assim, era um ato muito isolado, sem saber o significado das palavras, sabe? A gente aprendia as coisas muito mecanicamente. Hoje a gente sabe que nós temos que formar cidadãos críticos, né, que saibam viver no mundo, que saibam dar resposta, que tenham opinião própria. Nós sabemos que nós temos que formar cidadãos assim. Bom, as 4 habilidades da língua, ouvir, falar, ler e escrever, nos ensinam a entender que para ser um bom leitor de mundo, precisamos conhecer como se faz um. Como se faz um bom leitor de mundo, né? Nós vamos aprender a entender como se faz um bom leitor de mundo, nós temos que aprender essas habilidades. Aprender a ouvir, falar, ler e escrever. E praticar, né, gente? Nós temos que praticar. Vamos almejar ser bons leitores e poder desfrutar do que há de melhor conhecer, entrando no mundo da imaginação, descobrindo mundos distantes sem sair do lugar. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu queria deixar aqui 2 frases de 2 pesquisadores, professores, pedagogos, né, que se destacaram na pedagogia e na psicologia também, né, Vygotsky. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, afirmou Paulo Freire na obra intitulada A Importância do Ato de Ler, em 1988. Vygotsky, em 1999, escreveu: esclarece que o leitor pode aprender a traçar as letras e formar palavras, mas, se não consegue atribuir sentido ao texto, não aprendeu a língua escrita. Uma vez que a transformação da palavra escrita em som não passa de uma atividade mecânica. Portanto, a linguagem é social e não individual. Então, a linguagem, primeiramente, ela é social. Vygotsky, ele fala que não adianta a gente aprender a traçar letras e formar palavras sem saber o significado dessas palavras para a gente construir um texto. Muitas das vezes, eu já vi também muitas redações que as pessoas começam assim para poder, como se diz o outro, encher linguiça, começa a colocar palavras que nem sabe o significado dessas palavras. Então, o texto fica totalmente sem conexão, né? E Paulo Freire, ele fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A leitura do que eu faço do mundo, né, precede a leitura que eu tenho da palavra. É muito importante isso, nós sabermos. Então, gente,
Bom, gente, todo o estágio está sendo feito de acordo com esse livro aqui, da Maria Lúcia de Castro Gomes, Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. E lá na página 169, fala assim para a gente as condições para a prática de leitura. Os PCNs do Brasil, 1997, página 43 a 44, alerta para algumas condições favoráveis à formação de leitores nas séries iniciais, considerando não apenas os recursos materiais necessários, mas principalmente bom uso dos materiais impressos disponíveis. Essas condições, de forma resumida, são formação de uma biblioteca na escola, variedades no acervo, formação de um acervo na sala de aula, organização de momentos de leitura em que o professor também leia, planejamento de atividades diárias de leitura, possibilidades de escolhas de obras e gêneros pelos próprios alunos, garantia aos alunos de não serem incomodados durante a leitura, possibilidades de empréstimos de livros da escola aos alunos, estabelecimento de uma política de formação de leitores. Olha que maravilhoso, gente, que maravilhoso. Todo professor deveria, todo diretor deveria priorizar isso nas escolas, deveria, né, colocar, principalmente para o professor de língua portuguesa, dar prioridade, né, ele se organizar para ter momentos de leitura diária com os alunos, né, estabelecer uma política de formação de leitores, pode fazer campeonato, estimular a leitura, sabe, através de jogos, de competição, mas que não venha assim ficar trazendo competitivismo entre os alunos, mas para trazer um incentivo mesmo para as crianças estarem lendo. Possibilidade de empréstimos de livros na escola aos alunos. Parece que isso está virando uma coisa assim rara de acontecer. As escolas têm medo de emprestar livros. Garantir aos alunos de não serem incomodados durante a leitura. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Na minha época tinha biblioteca, e a biblioteca era um lugar que não podia fazer barulho. Se você entrasse na biblioteca, a bibliotecária já falava, você vai ler, né? Então tá bom. A gente sentava, se chegasse alguém para conversar, né? Ela já falava para fazer assim, né? Contava o dedinho assim, silêncio porque seu colega tá lendo, entendeu? Variedade no acervo. Gente, possibilidade de escolhas de obras e gêneros pelos próprios alunos. Deixar os alunos escolherem o tema dos livros que eles querem ver, ler. Gente, eu dei aula para o Maternal 3 e eu comecei no segundo semestre a estar levando eles para a biblioteca. E eu nunca peguei o livro e falei, toma, você vai levar esse aqui. Eu deixava, pegava um monte de livros, eram 17 alunos, 17 crianças, 3 anos. E eu pegava só livros maiores e eu deixava na mesa para eles escolherem qual você quer levar. E eles olhavam o quê? Pela figura. E eu pegava também livros que têm mais figuras, né? Porque essa idade eles não sabem ler. A leitura deles é feita pelas figuras, pelos desenhos. E cada um levava e ficava satisfeito, porque eles escolhiam os seus próprios livros. Os PCN ainda acrescentam que, além das condições descritas, são necessárias propostas diárias, especificamente no sentido de formar leitores. Então, gente, a gente não vê proposta sobre a formação de leitores na escola, isso é uma raridade a gente ver. Até mesmo os professores, os diretores, parece que eles vão ficando estagnados, não querem, não tem mais motivação. Apresentar sugestões de trabalhos com os alunos, né? Essas sugestões que se seguem aqui sobre leitura diária, leitura colaborativa, projetos de leitura, atividades sequenciadas de leitura, atividades permanentes de leitura,
leitura feita pelo professor, né? São, são sugestões de trabalhos que os professores podem fazer com seus alunos. Como vimos, são muitas as possibilidades de explorarmos a leitura na sala de aula, prática que é importantíssima por diversas razões. Os PCM também apresentam uma lista de razões da importância da leitura, reproduzidos integralmente a seguir. Ampliar a leitura de mundo, inserir o leitor na cultura letrada, estimular o desejo de outras leituras, possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação, permitir a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita, escreve-se para ser lido, expandir o conhecimento a respeito da própria leitura, aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares, condição para a leitura fluente e para a produção de textos, possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens, informar como escrever, sugerir sobre o que escrever, ensinar a estudar, possibilitar ao leitor compreender a relação que existe entre a fala e a escrita, aquilo que eu estava falando com vocês. Favorecer a aquisição de velocidade de leitura, favorecer a estabilização das formas ortográficas. Gente, muito bom. Ler é familiarizar-se com diversos textos produzidos em diversas esferas sociais, jornalísticas, artística, judiciária, científica, didático-pedagógicas, cotidiana, midiática, literária, publicitária, etc. No processo de leitura, também é preciso considerar as linguagens não verbais, a leitura de imagens como fotos, cartazes, propagandas, imagens digitais e virtuais, figuras que povoam com intensidade crescente nosso universo cotidiano. Deve contemplar os multiletramentos mencionados nessas diretrizes, página 71. Muito bom mesmo. Então, gente, ó, professor, ele deve tá fazendo. Gente, por que que muitos alunos, se eu não dizer assim, quase todos, do primeiro ano, do segundo grau, do ensino médio, chegam sem base nenhuma sobre leitura, porque não tiveram estímulo, não tiveram essas razões da importância da leitura que eu li aqui agora há pouco, não tiveram oportunidade de participar de projetos de leitura diária, leitura colaborativa, o professor lê um texto com os alunos e faz questionamentos, não só sobre os seus sentidos, mas sobre como os alunos chegam à compreensão desses sentidos e encontram pistas que os tornam capazes de descobrir elementos tais como o que é realidade ou ficção, sentidos figurados, intenção do autor, elementos persuasivos. Olha que maravilha. Gente, a nossa educação é muito básica mesmo. Os nossos futuros, nossa próxima, essa geração atual é uma geração muito fraca em tudo, né? Principalmente em estudo. Gente, na questão da leitura, a gente vê, assim, principalmente agora, a questão da mídia, parece que a preguiça aumentou, não querem ler livros, raramente a gente vê alguém segurando um livro. Isso é muito triste, gente. Deus nos dá tantas oportunidades da gente crescer na vida e às vezes, depois lá na frente, quando tá jovem, né, ele acha que ele não vai crescer, que ele não vai ter 30, 40, 50 anos. Quando ele estiver lá com 30, 40 anos, né, ele vai ficar com aquela interrogação na cabeça: por que que eu não escutei os meus pais? Por que que eu não estudei? Hoje eu não tenho nada, hoje eu não tenho carro, hoje eu não tenho casa, hoje eu não tenho nada. Hoje eu sou um Zé Ninguém. A gente, a leitura forma o cidadão, gente. A leitura,
é uma porta, é um degrau para a gente poder subir a escada do sucesso na nossa vida. Nós não podemos esquecer disso e deixar isso de lado. A leitura sempre, o estudo sempre vai ser bênção na nossa vida. Você que é aluno, você que é do ensino médio, não desista, não pare de estudar, não pare de gostar de ler. Se você gosta, continue gostando. Se você ainda não adquiriu esse gosto, aprenda a gostar, comece a fazer, que você vai tomar gosto pela coisa, tá, gente? Todos nós somos capazes, todos nós somos capazes. Eu voltei a estudar, meu sonho era fazer faculdade. Eu terminei o meu segundo grau com 18 anos. Eu fiquei mais de 20 anos sem estudar. Fiquei 22 anos. Eu voltei a estudar com 40 anos. E agora eu estou me formando em pedagogia, né, para ser pedagoga. Não desista, não desista, não desanime, né? Ler sempre faz bem, sempre. Gente, muito obrigada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Isso está sendo um desafio para mim, tá fazendo esse curso. E eu espero que esteja sendo também de grande valia para todos vocês terem, né, estarem participando, estarem ouvindo esses estudos que eu tenho dado. Não acabou ainda não, tá? Tenho mais uns 2 ou 3 vídeos para estar fazendo. Um deles vai ser com umas convidadas minhas, que eu vou estar fazendo, e quero também que você participe. Muito obrigada por você que ficou aqui até agora. Que Deus abençoe você e que a gente continue perseverando, ok? Beijo no coração, que Deus abençoe. Fui.